this church, you know that. Tem que haver algo para mudar esta igreja, você sabe disso. Got to be something. Tem que haver algo. Notice, no man knows but himself. Observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. I notice, Agora observe, no man knows but himself. ninguém conhecia a não ser ele mesmo. And he was clothed with the vestures dipped in blood, E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, and his name was called the Word of God. e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Oh. Notice, Oh, observe, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, clothed in fine linen, white and clean. e vestidos de linho fino, branco e puro. Out of his mouth goes a sharp sword, E da sua boca saía uma aguda espada, that with it he should smite the nations, para ferir com ela as nações, and he shall rule them with a rod of iron. e ele as regerá com vara de ferro. And he treads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós vamos ler Apocalipse 8, verso 1. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Grande Criador, mais uma vez dependemos de Ti, queremos que o Senhor nos ajude a ter as coisas mais claras para ajudar o Seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O profeta explica. Muito bem. Muitas vezes é motivo de muita controvérsia por muitas pessoas, porque Deus disse para o irmão Branham não falar para ninguém sobre a terceira etapa. Não diga a ninguém. Não explique. E mesmo assim, que irmão Branham disse estas palavras, ele
depois que tudo passar, ele começou a explicar. Então nós vamos caminhar dentro daquilo que nós já conhecemos, porque é mais seguro, é o que nós conhecemos. Se não pode explicar, vamos ler aqui também estas partes para ajudar, que tem a parte que parece ser negativa e positiva. Então nós vamos olhar os dois lados. Você sabe que muitas coisas que o irmão Branham não podia falar, ele diz numa aqui, até que terminasse o culto. Quer dizer, não podia falar naquele culto. Tinha que esperar. É o 153 do sétimo selo, a tradução mais antiga. O Pai Celestial sabe que isto é verdade, tal como vocês têm visto estas coisas sucederem. Esses anjos desceram, vindicaram cada mensagem como a verdade. Deram 7 anjos para vindicar 7 mensagens. E eles vindicaram cada mensagem com a verdade. Então a gente sabe se vem de Deus ou não. Lhes foi predito por uma visão, porém eu não lhes podia dizer isto até haver terminado o culto, porque me foi proibido. Então, o irmão Branham, Deus o proibia, você não fala hoje. Certo? Nesse dia você não fala. Quando Deus mandava ele falava e talvez nem dizia para nós assim, ó, Deus mandou eu falar. Ele simplesmente falava. E você, ao ouvir, tinha que captar. Isso era mais nos Estados Unidos. Hoje é nós, através de ler, é que temos que captar essas coisas que o próprio irmão Branham não podia falar. O sétimo selo, 157. São coisas que vocês conhecem. Estou lendo ainda na antiga tradução. O meu defeito é ficar numa coisa antiga, né? Antiga tradução. O parágrafo 157, ele diz, que dia no qual vivemos, que grande coisa. Agora pode ver o mistério, o segredo. Quando isto se foi, algo veio e disse, não temos. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, porém era algo que, como por dentro, tenho que dizer-lhes a verdade, assim como sucedeu. Algo veio e disse, não temas, porque isto é a terceira etapa. Vocês se recordam da terceira etapa? Me disse, tens tido tantos imitadores por causa disto que tens tratado de explicar. Porém, nunca trates de explicar isto, que é a terceira etapa. Quantos se recordam dessa visão? Isso já faz como que 7 anos. Me disse, não trates de explicar isto. Esta é a terceira etapa. Porém, te encontrarei ali dentro. Amém. Para muitos que não têm conhecimento disso, isso te encontrarei ali dentro. Era dentro da tenda. E a tenda era um quartinho. Ele usa as palavras tenda, quartinho e catedral. Ele usa essas palavras, tenda, quartinho e catedral. Mas quando ele ficou dentro daquele quartinho, foi ali quando recebeu a revelação dos 7 selos. Então ele não podia dizer nada para ninguém enquanto não chegasse a hora. Então ele não podia dizer nada para ninguém enquanto não chegasse a hora. Certo? Eu te encontrarei lá no quartinho. Quer dizer, não diga a ninguém. Antes de pregar os selos, o irmão Branham não podia dizer para ninguém. Nos selos, ele revelou o que podia revelar e deixou parte daquilo como o dia e a hora que nós não ficamos sabendo dentro do 7º selo. Quando ele pregou o 7º selo, nós não ficamos sabendo o dia e a hora. Mas os acontecimentos posteriores
E aquilo que o irmão Branham falou, depois em outras mensagens, ele passou a revelar o que era aquilo. Como dia e hora que ninguém sabia, era o dia da vinda do Senhor, conforme Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé. Olha, ele já está mostrando, a própria Bíblia está mostrando. Ninguém sabe, mas assim como foi nos dias de Noé. Então, quando seria conhecida esta revelação? Nos dias idênticos aos dias de Noé. Dias de Noé é casamento e divórcio. Então era para os dias do irmão Branham. Era para os dias do sétimo anjo, do sétimo mensageiro. Porque o sétimo selo tem a ver com o sétimo anjo. Eu não sei se vai dar tempo de nós passarmos por tudo isso, mas o sétimo selo tem a ver com o sétimo anjo. O sétimo trovão tem a ver com o sétimo anjo. O sétimo mensageiro das 7 eras da igreja tem a ver com o sétimo anjo. Tudo isso está em torno de um ministério na terra. Um homem com um ministério na terra. Agora, irmão Branham teve um ministério tríplice. Ele teve um ministério de Elias, filho do homem, e sétimo anjo. Esse é um ministério tríplice. E até como um ministério de sétimo anjo, a gente tem que ser despertado. Quando ele diz assim, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Era para vigiar o quê? Era para vigiar não o quinto mensageiro, que foi Lutero, porque não era a vinda do Senhor em Lutero. Não era para vigiar o sexto mensageiro, que foi Wesley, porque não era a vinda do Senhor em Wesley. Mas vigie bem o sétimo. Só que ele não falava mais nada, ele não podia falar. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Então você vai descobrir aquele dia e hora. Eu tenho falado sobre isso, porque se isto não cumpriu, então até a Bíblia falhou. Você tem que entender isso. Porque a vinda de Cristo se daria dentro desse espaço de tempo de 48, quando os judeus voltaram para a sua pátria. Jesus diz, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o que tinha que acontecer? Tinha que acontecer a vinda do Senhor. Não o rapto, guarde bem. Tinha que acontecer a vinda. A vinda era Deus vindo num profeta, numa carne, aqui na terra. Esta é a vinda do Filho do Homem. Não é o arrebatamento. O arrebatamento é a nossa ida. Mas ele estava falando da vinda. E a vinda, se você conta de 48 mais 40, daria 88. Jesus tinha que vir dentro desse espaço de tempo. É por isso, quando aconteceu este acontecimento, em cima do monte pôr do sol, era exatamente ali que estava acontecendo, aquele dia e hora que ninguém sabia. Ficou tudo escrito, está ali, o horário das 18h10 até as 18h30. Este acontecimento, Cristo vindo sobre o monte pôr do sol, com uma nuvem de 7 anjos, ele veio, e aquilo ali era o dia e era a hora, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, o céu conteve em quase 30 minutos de silêncio. Quase, por isso que não dá 30, por isso que foi 20. É quase, certo? E a Bíblia é o que diz aqui, ao abrir o sétimo selo, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Era exatamente quando Cristo, o Cordeiro, tinha saído do trono e estava sobre o monte pôr do sol e levou o seu profeta para lá. É o que eu queria fazer mais uma ligação aqui para poder ajudar as pessoas, para elas verem que não sou eu quem explico, é a mensagem que explica, é o profeta que explica. Porque se eu for explicar, ele entende, ele é o sábio, eu não sou nada, mas a mensagem que explica. Você lê, você também lê ali, mas a mensagem está explicando, o profeta está explicando. Não sou eu quem estou explicando, o profeta está explicando. Aquele acontecimento, foi preciso o irmão Branham dizer o que era esta nuvem.
O irmão Branham teve que dizer. Porque a ciência não soube. O irmão Branham teve que dizer que era Cristo. Ele diz, você vira para a direita esta foto e ali está Cristo. Ali está Ele, Jesus. Ele disse. Então isso não é um acontecimento daquele tempo. O profeta estava dizendo, aí o esposo, aí vem o esposo. Olha para vocês verem, o esposo, ele veio no Monte Pôr do Sol, só que ele não ficou apenas lá em cima como uma manifestação fotográfica. Ele não ficou apenas no Monte Pôr do Sol, lá em cima, 48 quilômetros de altura do Monte Pôr do Sol. Ele não ficou ali apenas para as pessoas verem, mas ele desceu. O importante é nós sabermos disso. Amém? Muito bem. Eu quero ler mais alguma coisa que fala sobre a terceira etapa para não dizer para ninguém, certo? Quero ler mais essa daqui. É o sétimo selo, deixa eu ver aqui, o sétimo selo 159. 159. Agora, o 157, não temos porque isto é a terceira etapa, e o irmão Branham vai dizendo aqui no final, escuta, tenho tido tantos imitadores por causa disso que tens tratado de explicar, porém nunca trates de explicar isto. Quantos se recordam dessa visão? Eu quero que você entenda que ele não podia explicar antes de pregar. Entende? Ele não podia, Deus proibiu, irmão Branham, de explicar aquilo antes de pregar. Depois que ele pregasse, aquilo já estava explicado. Mas antes de pregar, ele não podia explicar. Ele diz, isso já faz como que 7 anos. Ele teve isso por 7 anos e nunca explicou. Nunca pregou para explicar aquilo ali. Me disse, não trates de explicar isto. Esta é a terceira etapa, porém te encontrarei ali dentro. Amém. O 159, no meio do parágrafo, é a primeira tradução de Goiânia, dos selos, sétimo selo, 159. Não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixa-os. Então me levantou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia que havia uma espécie de catedral. Eu olhei e assim, a um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia, aquela luz que está sobre a cabeça do profeta, sobre a fotografia, estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E as pessoas, ao ler isso daqui, já colocaram um outro mensageiro nesse lugar, de que Deus tinha largado de falar com o irmão Branham e estava falando com esse outro alguém. Mas não é. Se você olhar pela manifestação de Deus naquele dia, o irmão Branham estava na terra e os 7 anjos estavam acima do monte, 48 quilômetros de altura, acima do monte. Então, depois, o próprio anjo do irmão Branham pegou o irmão Branham. Outra mensagem diz, os anjos, 7, outra fala, o anjo. Então, levou o irmão Branham para dentro daquela nuvem. Então ele diz aqui, ó, foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. Aí alguém vem e diz que é um outro homem que vai pregar esta tenda, a visão da tenda. Eles têm isso daí, que outro homem vai pregar, outro William vai pregar a visão da tenda. Mas é tão simples, aquela luz foi para o quartinho, o irmão Branham está dizendo aqui, foi para a tenda era o quartinho, e foi para lá e diz, te encontrarei ali, isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. Amém? Então, o lugar de Deus encontrar com o profeta, para falar com ele, tem hora que você vem à igreja e vem ao altar, você vai orar a Deus, para Deus falar com você, mas com o irmão Branham, Deus já tinha mostrado para ele que era um quartinho, uma tenda ou uma catedral. Ele citou essas 3 palavras. Eu vou usar como ele usou.
E logo você vai ver que a abertura dos selos, a revelação dos selos, irmão Branham estava dentro de um quartinho por 8 dias. Dentro de um quartinho. Ele só saía para se alimentar, para tomar água e voltava para o quartinho e à noite saía para pregar a mensagem. Somente isso. Então era ali que aquela voz disse: foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. Olha, irmãos, é tão fácil. Foi voando de onde eu estava na primeira e segunda e foi pousar sobre a tenda, onde era a terceira etapa. Era simples isso daqui, porque dentro do quartinho foi que o irmão Branham teve toda a luz dos selos. E era ali que era a tenda. O lugar da tenda era ali. Se não falarmos de outra tenda, que o Branham era a tenda de Deus também naquele dia. É uma tenda, como o profeta prega, a roda dentro da roda, era uma tenda dentro da tenda. Alguém diz, mas o que é isso? Certo? O quartinho era uma tenda, e Branham era a tenda de Deus, e estava dentro do quartinho, dentro da tenda. Entende? Amém. Te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. Agora está dizendo que não era para dizer a ninguém enquanto ele não pregasse. Certo? Ele tinha que pregar isso primeiro. Não era falar para as pessoas em particular. Ele tinha que pregar aquilo primeiro. Não se o dirá a ninguém. Escute, o 160 do 7º selo. E ali no Cânion Sabino, ele me disse: esta é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. Foi quando ele pregou o 6º selo. Outra hoje. Exatamente quando ele pregou perguntas e respostas, atendeu as pessoas. E fica uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Porém estive ali parado e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa. Guarda bem o que ele diz. Esta é a terceira etapa, o que vem. Irmãos, ele estava pregando aquilo, pregando a mensagem, aquela visão da tenda, dentro daquele quartinho, onde Deus revelou os 7 selos para ele, e ali mesmo ele estava dizendo que isto era a terceira etapa, o que vem. Ele não diz o que está acontecendo. Guarde bem isso, porque é bom a gente notar onde o irmão Branham coloca as coisas. Que chega num certo ponto, mas o que vem, então isso não é. Então o que ele está fazendo não é a revelação dos 7 selos, então não é a terceira etapa. Porque ele está dizendo no 7º selo o que vem. Eu quero que você note isso, porque ele diz depois de tudo pregado, de tudo revelado, aí ele vai mostrar que a terceira etapa não ia vir, mas estava para trás. Isso é que vocês conhecem. Sabe por que eu estou falando isso outra vez? Acho que precisa para algumas pessoas chegar ao conhecimento. É porque eles dizem que pregam uma mensagem sem interpretação. Bom, se a mensagem está sem interpretação, é porque ela não tem profeta. Porque o profeta é o intérprete da verdadeira palavra de Deus. E eu não estou pregando uma mensagem sem interpretação. Eu não estou pregando uma mensagem com a minha interpretação. Mas também não estou pregando uma mensagem sem interpretação. Porque se o profeta é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus, eu estou pregando não a minha mensagem, mas a mensagem do profeta. Então eu estou pregando uma mensagem interpretada pelo profeta. Certo? Ele é o único que pode fazer isso. Então, como ele diz aqui, a terceira etapa, o que vem, ele não podia revelar, estava pregando os selos. Deus disse para ele, não diga para ninguém. 2 anos mais tarde, ele pregou esta mensagem, os ungidos dos últimos dias. Tradução da voz de Deus, parágrafo 262. Escuta que eu vou ler mais uma vez. Só para vocês verem que é o profeta explicando, não sou eu. As pessoas estão aí dizendo, tem alguém explicando o que Deus falou para o irmão Branham não explicar.
Tem gente explicando, querendo explicar o que Deus falou para o irmão Branham não explicar. Deus falou para o irmão Branham não explicar porque ele tinha que pregar aquilo primeiro. Agora, depois que ele pregou, escuta se ele explicou ou não. Não sou eu que explico. Mas também eu não confundo, eu vou mostrar o lado correto das coisas. As pessoas têm que entender isso aqui. 262, os ungidos dos últimos dias, tradução da voz de Deus. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia é a primeira e segunda etapa, não quando principia, mas quando começa a declarar a sua mensagem, declarar a mensagem dele, já seria a terceira etapa. A primeira e segunda etapa não era a mensagem do sétimo anjo. Aquilo era uma preparação para a mensagem do sétimo anjo chegar em cena. Sem aquilo, você não poderia entender a terceira etapa. Sem a primeira e segunda, você não poderia entender a terceira etapa. Por que o povo hoje não entende a terceira etapa? Eles não sabem nem a primeira e segunda. Porque se souber a primeira e segunda etapa, eles saberão que tem uma terceira. E a terceira etapa, o irmão Branham pensou que era até a morte dele. Ele perguntou para Deus: Senhor, é a minha morte? Deus falou: não. É uma parte adicional do seu ministério. A parte adicional era a terceira etapa para adicionar a primeira e segunda. Você não pode ficar com uma só. Como que eu vou ficar com a terceira etapa só, sendo que tem a primeira e segunda? É que eu já passei pela primeira e segunda. Então agora eu preciso da terceira etapa. Amém? Vê? A primeira etapa, cura. Segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Eu quero que vocês notem bem que o irmão Branham foi posicionando direitinho, que o irmão Branham já tinha revelado o mistério da divindade. Ele já tinha revelado. Ele já tinha revelado o mistério da semente da serpente. Já tinha sido revelado antes dos selos. Então ele está dizendo aqui, a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. Então, olha bem o profeta explicando agora. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Olha para você ver que tem a revelação dos mistérios. Então isso já tinha acontecido na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Ele já tinha revelado para nós esses mistérios. Nós até que não sabíamos do batismo, que não é tão mistério na Bíblia, mas ele começou por ali. A deidade, ele passou por ali para explicar para nós que Deus é um só. São 3 ofícios da única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. 3 ofícios, mas é uma pessoa só. Ele passou por isso. Aí ele pregou a semente da serpente. Ele revelou os mistérios dentro das 7 eras da igreja, antes da abertura dos 7 selos. Mas o que ele está dizendo aqui, esclarecendo para nós, é que no 7º selo, Deus diz para ele: esta é a terceira etapa, não diga para ninguém, não explique a ninguém. Por quê? Sou eu que estou explicando isso daqui? Olha o que o profeta disse. Vou repetir. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi... Ele não estava olhando mais para frente, ele estava agora olhando para trás. Ele estava mostrando para nós que os acontecimentos não estavam para frente, mas estavam para trás. Mas no 7º selo, ele estava mostrando para nós que a terceira etapa estava para frente. Estou aqui com o parágrafo 160. A terceira etapa, o que vem. Ali ele estava mostrando para frente. Ele não podia falar o que era a terceira etapa. No dia que ele estava pregando, os 7 selos. Ele não podia falar.
Por isso que ali não ficou registrado o dia e a hora. Ele só falou para nós: vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Então, se o Senhor não veio no quinto, que era Lutero, se o Senhor não veio no sexto, que é Wesley, se você não vigiou, o Senhor veio no sétimo e você não viu. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Quer dizer, era o Senhor vindo em carne humana, manifestado na terra. Eu vou chegar mais um pouquinho para você ver. Recorde que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Eu quero bater nisso aqui também, porque as pessoas dizem assim: olha, o irmão Branham já tinha revelado lá atrás, a semente da serpente foi revelado. Então, a terceira etapa vem lá de trás. Não, você vai entender que o irmão Branham fala muitas coisas da terceira etapa. A terceira etapa, a palavra falada, com a irmã Hatmuser. Ele falou sobre a terceira etapa também. Era a palavra falada. Mas logo ele veio mostrar para nós aquela terceira etapa que ele não podia explicar para ninguém. Porque a outra, que era a palavra falada, ele falou, ele pregou sobre ela também, ele mostrou. Me parece que é o parágrafo 67, deixa eu ver se eu não estou enganado aqui. 67 do Desvelar de Deus, aquela mais antiga de Goiânia. Você tem que conhecer estas palavras e estas coisas. Veja a Hatchuringt, naquele dia, na terceira puxada. Etapa e puxada é uma coisa só. Veja, olha, que é a irmã Hatchuringt, naquele dia, na terceira puxada. Você se recorda disso? De tudo, a mulher disse a coisa correta. Você tem que dizer a palavra correta, a coisa correta para Deus. Então, a irmã teve os seus filhos salvos pela palavra falada, que era a terceira etapa. A terceira etapa, o que eu vejo na terceira etapa é que ela também tem as suas partes. Que se tem a terceira etapa, que era a palavra falada, agora aqui o irmão Branham está dizendo o que é a terceira etapa. Ele está clareando, esclarecendo para nós o que foi a terceira etapa, não que estava para frente, mas que estava para trás. Pois recorde que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selada na palavra. Ele não diz para nós que a terceira etapa foi a revelação da semente da serpente. Ele não diz que a terceira etapa foi a revelação das 7 eras da igreja, que foi tudo antes. Ele não disse que a terceira etapa foi a revelação da deidade. Ele clareou que a terceira etapa foi a revelação dos 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Amém. Então, por favor, não diga que alguém está querendo explicar o que o irmão Branham não podia explicar. É melhor você voltar atrás e dizer: o William Branham, o irmão Branham, o profeta, explicou o que ele não podia explicar. Nos selos, ele explicou após os selos. É o irmão Branham que explicou, é o profeta que explicou, não sou eu. Eu estou só tomando a mensagem aqui e montando para você o quadro. Se eu montar o quadro errado, então eu vou montar o quadro de uma vaca comendo capim na copa da árvore. Você não vai ver, você não vai entender. Mas eu duvido que você não está entendendo essa terceira etapa que o irmão Branham disse que foi a revelação dos 7 selos. Ele aplicou da forma correta para todos nós. Veio, e então, nesse dia, quando esta coisa está suposta a suceder, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez. Agora, isso foi no tempo do irmão Branham. Janes e Jambres não existe hoje. Janes e Jambres existe no tempo do profeta. Foi ali que ele existiu. Janes e Jambres vieram dos pentecostais para poder copiar e fazer igual, como Janes e Jambres fez igual Moisés lá atrás. Então Janes e Jambres vieram no tempo do irmão Branham e copiando e fazendo as coisas iguais a do irmão Branham. Ali que estava. Os personificadores apareceram outra vez, tal como fizeram quando apareceram outra vez, tal como fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original para falá-la.
Eles apareceram para personificá-la. Exatamente bem. Agora, pode ver o que é Mateus 24, 24? Eles seriam tão ungidos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Seriam ungidos. Isso dentro de Janes e Jambres, e depois você vai ver que dentro da mensagem não tem Janes e Jambres. Janes e Jambres era lá do Egito. Dentro da mensagem, aí tem o Datã, o Abirão e o Coré. Tem uma trindade dentro da mensagem. E eram 3 homens ministros. Provável que era da tribo de Levi. Como Coré, eu sei. Provável que era da tribo de Levi. E eles podiam ministrar. E eles ministravam contra a revelação de Moisés. É como hoje ministram contra a revelação de William Branham. Eles ministram contra a revelação. Porque se eles disserem que não foi revelado os selos, então eles diriam, William Branham não foi profeta. Isso é o que o povo da ressurreição crê. Que o irmão Branham foi um evangelista e que ele vai vir para ser profeta, porque ele não revelou os 7 selos. Quando você tem os 10 livros na mão, intitulado A Revelação dos 7 Selos. O título já vai te condenar naquele dia. Só o título da mensagem. Não vai precisar nem do conteúdo. Só o título já vai condenar a pessoa em dizer, William Branham não revelou. Eles estão esperando o irmão Branham para isso. Outros dizem, foi revelado, mas não pode explicar. Então não adiantou nada. Adiantou a revelação? Foi revelado, mas eu não sei. Foi revelado, mas não foi explicado para mim. Foi revelado. A terceira etapa, foi revelado para o irmão Branham. O irmão Branham está revelando aqui para nós. Isso daqui, para mim, é o suficiente. Nós tiramos aqui, eu esqueci a mensagem em casa. Então, os ungidos dos últimos dias, está aqui. Isso é tirado da mensagem da tradução da voz de Deus. Que o povo crê na tradução da voz de Deus. Então, eles têm que saber que a terceira etapa você não tem que contá-la com a revelação da semente da serpente, das 7 eras da igreja e do batismo em nome de Jesus Cristo e da deidade. Não, a terceira etapa o profeta colocou aqui no lugar certo. Foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Isso daqui ninguém podia revelar, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele revelou estas coisas. Amém, amém. Tem alguma coisa do 7º selo que eu quero falar, mas para falar do 7º selo, eu tenho que falar também do 7º anjo. Não tem jeito de você falar do 7º selo sem falar do 7º anjo. Eu só vou falar coisa que vocês conhecem, porque... Vou falar do 7º selo, eles dizem, olha, 7º selo, a única coisa que você pode falar é que ele é silêncio. Tá bom, está na Bíblia. Havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu. Por quase meia hora. Isso é o que se pode falar? Mas depois da voz do 7º anjo, pode falar o que o 7º anjo falou. Até aqui, quando não tinha o 7º anjo, então vamos falar o que a Bíblia falou. Mas depois que o 7º anjo viria para revelar essas coisas, então vamos falar o que o 7º anjo falou. Porque esta é uma coisa que o irmão Branham está explicando. Ele não podia clarear tanto para nós, acho que precisa fazer mais claro do que isso. Como as pessoas querem saber, eu quero saber do novo nome, claro. William Branham dizendo assim, o novo nome é Branham. Nunca você ia ouvir. Nunca. Irmão Branham, quando chegava a relacionar com o nome dele, ele deixava aquela coisa quieta, ele até dizia, Senhor, eu não posso dizer isso ao povo, eu vou sair, eu vou pescar. Era o que o irmão Branham dizia. Estava relacionado a algo com a vida dele, ele não tinha condição de falar aquilo para as pessoas. Então, quando ele contou para nós, com respeito, o nome dele estar nas montanhas, irmão, para que o nome de William Branham está nas montanhas? Para quê? Se não tem significado, então por que o nome dele nas montanhas?
Porque Deus vir falar com ele e perguntar para ele: quantos picos tem um monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAN. 7, Senhor. Esse é o sinal eterno que eu te dou. Sinal eterno. Isaías recebeu também uma mensagem e deu que haveria um sinal eterno. E veio Jesus. Chegou Jesus. E agora, no último dia, vem o sinal eterno para a igreja. O que você vai fazer? Você não tem que lutar contra a Bíblia, você simplesmente tem que crer. É William Branham que pregou isso, Parado na Brecha, 138 a 155. Ele falou sobre tudo isso, ele contou sobre o nome dele naquela rocha. E Deus falou para ele, até dos picos. Você vê uma montanha grande, uma montanha pequena, outra grande, outra pequena. Deus estava mostrando para ele outra grande, outra pequena. O que Deus está falando para ele? Ele diz assim: esta é a terceira puxada. Deus mostrou para ele: esta é a terceira puxada. Estava exatamente no nome. BRANHAN. Colocando uma montanha grande e uma pequena. Essa é a forma de Deus explicar para o profeta. Um monte grande, outro menor. Quem sabe isso aí está estabelecido até os maiúsculos do nome. O que entra, a primeira letra, é uma grande e outra menor. Amém. Bom, isso aí foi falado pelo irmão Branham, que Deus falou para ele. Então são coisas que nós cremos. Isso aí está tudo na terceira puxada, explicada pelo profeta. Está explicado pelo profeta. Certo? Agora, eu quero... A terceira etapa nós já vimos ali que ele explicou. Vamos ver se ele explicou o 7º selo. Vamos ver? Se ele explicou, porque o profeta é que explica. Vamos ver se ele explicou o 7º selo. Eu teria mais coisa aqui para falar da terceira puxada, mas o nosso tempo não dá. Nós estamos aí com 20 minutos só agora. Então, é rápido. Escuta aqui, do 7º selo, para você entender. Agora recorde, 151 e 152 do 7º selo. Tenha paciência que eu vou ler para você saber as próprias palavras do irmão Branham. E notaram que diz que um desses anjos era muito estranho. Olha, um desses anjos aqui, ó. Aqui tinha 7 anjos. Ele diz, e notaram que um desses anjos era muito estranho. Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 em cada lado e um em cima, porque era uma pirâmide de anjos. 3 de cada lado e um em cima, formando a pirâmide. Contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Irmão Branham já está mostrando, explicando. Nessa foto ele já estava explicando. Você contando da esquerda para a direita, aquele seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante. E significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e que estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me suspendeu. Se recordem? Irmão Branham mostrando para nós, explicando que aquele 7º anjo tinha tomado ele, levantado ele para dentro daquela nuvem. Vou ler daqui a pouco. Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Quem é que tinha o 7º selo? Era o 7º anjo da constelação. Quem era Branham? O 7º anjo. E eu estou falando de anjo da constelação e um anjo terreal. Mas o anjo da constelação pegou William Branham, me levantou, me suspendeu para levar para ele, para dentro daquela nuvem. Agora, era o que tinha o 7º selo. Aquele 7º anjo tinha o 7º selo. Então você não pode dizer que não foi revelado.
Irmão Branham, dentro do sétimo selo, ele não podia dizer, ele diz, não foi aberto o sétimo selo. Ele nos abriu 6 selos e não pôde abrir o sétimo, porque o sétimo é o selo da sua vinda. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Ele não podia falar. Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Isso é o que faz parte da terceira etapa, que enquanto ele pregava os selos, ele não podia falar aquilo. Deus falou para ele não falar. Você vai querer brigar com Deus agora? Mas se você encontra, depois que ele pregou os selos, ele vem e fala, amém, eu falo também. Mas se você encontra, depois que ele pregou os selos, ele vem e fala, amém, eu falo também. Agora, depois dos selos, o que ele pregou, senhores, este o tempo, em dezembro de 1962, ele pregou esta mensagem, e me parece que o parágrafo, vocês vão me ajudar agora, 104 a 106, onde ele fala dos mensageiros, ele diz que cada mensageiro representava um selo. 204, senhores, este o tempo, 204. Cada mensageiro representava um selo. Então você tem que saber, tinha 7 mensageiros. O William Branham era um mensageiro. Então, ali estava a representação do 7º selo. Foi por isso que este anjo aqui era muito brilhante, o peito bem robusto, e ele estava voando para o Oriente, e ele disse também que me levantou. Era o anjo dele. Eu sempre te digo, se você tiver um anjo de rapto, você vai. Se não tiver, não vai. Por que Branham subiu nessa nuvem? Porque o anjo dele era dessa nuvem. O 7º anjo era dessa nuvem. Então, é um anjo espiritual descendo ao natural. Eu vou ler isso aqui agora. Escuta. O qual tenho mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim. Porém, vocês não imaginam o que tem significado este 7º. Porque ali era o selo da vinda do Senhor e ele representava na terra este 7º selo. Está aqui tão claro. Porque você sabe que é assim. Alguém diz, você faz uma montagem de parágrafo, mas estou formando um quadro certo. Quantos pregadores que já saiu até para o exterior, daqui do Brasil para o exterior, e levavam uma pilha de mensagem. E lá ele era criticado, foi criticado. E foi o pastor Joaquim mesmo. Por quê? Lá eles não usam, nos Estados Unidos não usam, só falam de cor a mensagem, falam de cor. Por que não falam de cor esses assim? Se formou um quadro certo, você toma a Bíblia, a mensagem de Deus, para formar o quadro da deidade. Você não pode pegar 2, 3, formar quadro de 2, 3. Você tem que pegar e trazer tudo para um, porque a deidade é um, não é 2 nem 3. Mas eles querem pregar deidade e logo diz que é 2. O outro vem os trinitarianos, diz que a deidade é a trindade. Fora das escrituras. Vamos aqui ao 202, para me te dar isso aqui outra vez, porque não sou eu, é o profeta que explica. Para mim, se ele diz, aquele anjo, aquele 7º anjo, é o que tem o 7º selo. É uma branca de 152, do 7º selo, tradução de Goiânia, mais antiga. Quero que notem outra coisa que sucedeu. E se vocês chegam a escutar a fita, senhores, que oração, ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente, os demais eram comuns, porque os demais já tinham passado. Mas um era sobressalente, porque era o 7º selo. E era o anjo dele. Porém, este certo anjo era muito notável, e ele estava à minha esquerda, na constelação, em forma de pirâmide. Agora você vê que parece que tem 2. Tem o William Branham e tem o 7º anjo. Espera lá que nós vamos resumir tudo num só. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca, misteriosa, que não tinha nada escrito. Os anjos me... agora já diz os anjos. Os anjos me elevaram de onde eu estava, em cima do Monte Pôr do Sol, dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos.
Está aqui, ó. É só ler a mensagem. É o William Branham explicando, é o profeta explicando. Os anjos me pegaram e levaram para dentro desta pirâmide formada por eles mesmos. Escuta, os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, porque eram 7 anjos e 7 selos, e a Bíblia estava selada com 7 selos, e era só conhecida por estes 7 anjos. Mas a mensagem da revelação não era dada a 7 anjos, mas nos dias da voz do 7º anjo. Quer dizer, o primeiro tocou a trombeta, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, todos eles pregaram, mas o povo não podia entender aquilo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta é mensagem, quando ele pregar a mensagem, quando ele executar o seu ministério de 7º anjo na terra, então você ficará sabendo desde o primeiro selo até o 7º. Mas é o 7º selo que tem que fazer isso, porque é o 7º selo, é o selo que abre os outros para nós, porque foi Cristo o 7º que abriu para o irmão Branham. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. O 7 é Cristo, mas é Cristo que estava ali, depois ele estava em carne na terra, no 7º anjo. Presta atenção um pouquinho. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, e eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide, a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último, o 7º anjo, contando da esquerda para a direita. Porém, ele estava à minha esquerda, vendo-o, eu, assim de frente, para o ocidente, e ele vindo para o oriente. Está à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo. Algo muito extraordinário. Recorde que disse que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas, agudas, e como diz que voou diretamente para mim. Eu queria só dar uma paradinha aqui, que ele voou diretamente para mim, porque aquele 7º anjo tinha que voar para o 7º anjo natural. Branham era o 7º anjo terreal, o 7º anjo da constelação voou para o 7º anjo da terra. Por que ele não voou para Lutero? Porque Lutero não revelou mistério. Por que ele não voou para Wesley? Wesley não revelou mistério. Por que ele veio voar para Branham? Porque era naqueles dias do 7º anjo que os mistérios seriam revelados. Amém? Agora, isto é este 7º selo. Olha o que ele diz. Escuta agora o que ele fala. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é. Quer dizer, em outras palavras, sabemos quem ele é, mas não sabemos o que é, porque não tem sido permitida sua abertura. Não tem sido permitida sua abertura. São coisas só que um profeta só que pode falar, certo? O que nós temos que fazer é só ler. No 139, olha o que ele fala do 7º selo, da primeira tradução de Goiânia. Vamos tratar isso de primeira tradução. Quando entrava no templo, viu que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos, e agora estes serafins santos se calaram na meia hora de silêncio. Os anjos cessaram de cantar, não havia nenhum louvor e nenhuma adoração ao redor do altar, não havia nada, havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Pense, porém sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. Pense, porém sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. No meio do parágrafo ele diz, no meio da mensagem ele diz que foi aberto, no final da mensagem ele diz não foi aberto. Era o mistério do dia, você não podia saber aquilo no dia, é só você tomar isso daqui. Branham não estava confundindo ninguém, ele não podia falar que ele era o 7º, ele não podia falar o nome dele, ele não podia falar o que era a terceira etapa, por isso ele diz o que vem, ele não podia falar. E aqui agora ele diz, pense, porém sim está aberto, porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um
temor reverencial. Não sabiam, porém de repente ali estava, e eles cessaram de fazer tudo. Quase meia hora de silêncio no céu, quando Cristo desceu para esta revelação, abertura do 7º selo. Amém? Então, enquanto vocês veem, eu estava dizendo para você, está parecendo que é 2, olha aqui, ó. Então, ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide, certo? Ele era um anjo muito notável, estava à minha esquerda. É a mesma coisa aqui, ó. Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 207. A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem e a luz ali que eles não puderem entender e não o sabem ainda. Em 63, quando o Mombrana estava pregando essa mensagem, diz, eles não sabem ainda o que é isso daí. Porém, aqui dizendo, lá eles não sabem, mas aqui, porém aqui dizendo, Deus falando para ele, vá ali e espere que estes mistérios sejam revelados. E aqui, meses antes que isso acontecesse, e então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceriam. Amém. Agora, presta atenção. Vocês notaram nessa fotografia, ele está falando desta. Vocês notaram nesta fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado. É isso que você tem que ver, aquele 7º anjo que representava o irmão Branham, quando ele tinha que descer na terra, ele se materializou no profeta. E ele está perguntando assim, você, olha, escuta bem, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo, com as suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado, o 7º anjo da constelação estava se materializando no profeta, porque ele veio buscar o profeta aqui para levá-lo. E ele tinha que materializar nele. Olha, eu vejo, porque não tem jeito de você ver outra coisa, me mostra outra coisa. Eu vejo a materialização do 7º anjo da constelação. Tem o 7º selo descendo em William Branham, e o anjo forte, que você vê ali em Apocalipse 10:1, que ele desce do céu e com o pé direito pisa no mar e com o esquerdo pisa na terra e brada como leão. Aquilo ali era Deus descendo em carne humana, porque William Branham diz na mensagem Almas Encarceradas Hoje, tradução de Goiânia 217, ele diz, o 7º selo o traz de novo à terra. E o 7º selo era aquele 7º anjo espiritual da constelação que tomou Branham, que era o 7º anjo natural daqui, levou para lá, desceu nele, então o 7º selo trouxe Cristo. Quem era o 7º selo? Era o 7º anjo. Voou para quem? Para William Branham. Então, quem era o 7º anjo? Se o 7º anjo também é representado por um selo, cada anjo representa um selo. William Branham estava representando o 7º selo. Amém? Bom, o tempo aqui já deve estar esgotando tudo, mas esse parágrafo dá para nós mostrar para as pessoas o profeta explicando o que foi a terceira etapa. O profeta explicando o 7º selo. Eu tinha que ter mais tempo para mostrar para vocês o profeta explicando os trovões. Mas não vou deixar sem você levar sobre os trovões, que você precisa levar isso também. 273, é esse mesmo? 278? O desvelar de Deus. Perguntas e respostas, número 478. Laodiceia, 38. Vai ficar na gravação. Você leva e vai examinar, para você ver, William Branham, o profeta, explica o que são os trovões. Irmão Branham diz assim, os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. É o William Branham explicando, é o profeta explicando. Não saia por aí dizendo que Osmar está explicando a terceira etapa, que Osmar está explicando o 7º selo, que Osmar está explicando 7 trovões, que eu não explico nada. E eu estou mostrando para você que William Branham, o profeta, explicou essas coisas.
Está aí na mensagem. Agora, terminando com o 7º selo, ele vai explicar aqui o 7º selo, o que é. 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, eu também. Não perca isto. É bom que você não perca isto. Quão impressionante! Do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. O 7º anjo, todo mundo sabe que é o William Branham, mensageiro do 7º selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Ele não diz aqui, e Apocalipse 10 vai ser o 7º selo. Apocalipse 10 será o 7º selo. Não. Vamos deixar do jeito que ele explicou. William Branham explicou. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Se você não crê nesta explicação, não tem mais nada. Quem explica é o profeta. Quem disse que não podia falar foi Deus que falou para ele, não diga a ninguém. Mas quem explicou depois, 3ª etapa, 7º selo, 7 trovões, visão da tenda, foi William Branham. Ele veio e disse, faz 8 dias que eu estou naquele quartinho. Se nós caísse na real, que quartinho é esse? Para a minha vida inteira foi um quartinho simples. Mas naquele quartinho, ele ainda diz perguntas e respostas sobre os selos 190. Ele diz que Cristo foi ali e disse para ele, quando o Cordeiro toma o livro, ele não é mais mediador. Foi lá e falou para ele, perguntas e respostas sobre os selos. Ele falou, no quartinho, vocês vêem essa luz? Ele disse, ela foi lá no quartinho. E ela me disse que quando o Cordeiro toma o livro, ele já não é mais mediador. Acabou. Se ele falou que não é mais mediador, não é. E o Cordeiro tomou o livro para revelar os selos. Eu não tenho parte dos selos, eu tenho 7 selos revelados. Amém? Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de poder ver estas coisas. Eu não posso explicar nada, Senhor, mas estou agradecido em poder ler as explicações do seu profeta. O que o seu profeta explicou para nós de 3ª puxada, de 7º selo e 7 trovões. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. A mensagem da figueira sempre adverte quando as folhas se brotam, se na porta estamos perto e nas chuvas do Senhor já estamos encobertos. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Olhe para o campo, o renovo aí está, e os eleitos do Senhor cada vez reflete mais. Na luz do entardecer encontramos nossa paz. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio